2 Coríntios capítulo 4, vamos receber a instrução do Senhor. É certo que Ele vai nos instruir, é certo que o seu Espírito Santo que habita em nós, que se move entre nós, conhece as suas reais necessidades, vai alcançar a sua vida através da exposição da palavra, amém? Nós vamos observar que aqui Paulo, grande apóstolo, ele, na sua segunda carta, na igreja em Coríntios, ele transmite aqui nesse texto aquilo que era o único assunto em seu ministério. O único objetivo que ele tinha e recebeu de quem o confiou, do próprio Jesus Cristo, que o tornou apóstolo, o nomeou apóstolo. Observamos que o único assunto, a única mensagem, as palavras que ele expressava como um missionário em todas as nações, cidades que ele foi, ele só tinha uma mensagem, a mensagem de Jesus. E diga-se de passagem, uma poderosa mensagem. É por essa mensagem que nós estamos aqui, que nós fomos alcançados, libertos, transformados. Quem pode glorificar a Jesus por isso? E aqui ele vai relatar, praticamente em todo o capítulo, diversas coisas que surgem com o objetivo de tirar o foco daquilo que é o essencial, daquilo que deve ser a única mensagem, daquilo que deve ser a nossa caminhada neste mundo, que é uma caminhada em Cristo, levando Cristo, levando o Evangelho. E ele começa a apresentar aqui, já no verso 1, onde nós frisamos essa palavra durante a leitura, não desfalecemos. Ou seja, quando ele menciona essa palavra, ele já está dando a dica de que surgem inúmeras situações e circunstâncias. A palavra desfalecer é o mesmo que morrer aos poucos, é o mesmo que perder o fôlego de vida aos poucos, é o mesmo que a pessoa ela vai perdendo o oxigênio aos poucos. Então aponta para um final, desfalecer. Em se tratando da nossa caminhada com Cristo, ele demonstra que nós já alcançamos a misericórdia. Já alcançamos a misericórdia. Nós temos a misericórdia de Deus. Nós temos o favor de Deus, nós temos a graça de Deus. Então quando ele diz não desfalecemos, é para a gente olhar para o favor de Deus, porque não foi pelos nossos méritos que fomos salvos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Então ele está dizendo não desfaleça. Por quê? Porque a graça continua favorável, porque a misericórdia continua favorável, porque o cuidado de Deus continua favorável.
Então, ele segue a partir do verso 2 uma lista de situações das quais nós precisamos entender, compreender e aplicar. Ele cita no versículo 2, aqui, dizendo: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Ou, como está aí na tela, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. Não tinha nas demais igrejas uma igreja que afluía todos os dons como a igreja em Corinto. Entretanto, começou a surgir situações na igreja, das quais Paulo observa e tem o cuidado de escrever 2 cartas a esta igreja, para poder mostrar que a essência da palavra de Deus, ela não pode ser falsificada, que a mensagem da palavra de Deus não pode ser adulterada, mudada. Não, a mensagem da palavra de Deus é única, de Gênesis a Apocalipse. Deus decidiu se revelar a nós através do povo que Ele escolheu para si, através do Filho que Ele enviou, e de todas as bênçãos garantidas a nós por sua palavra. Então havia situações no meio da igreja que estava surgindo para fazer com que houvesse entre muitos irmãos um entendimento errado da palavra de Deus, um entendimento distorcido da palavra de Deus. E parece que ele escreve, mesmo que naquela época, milhões de anos, tantos séculos se passaram, entretanto, nós observamos que essa mensagem parece que é para hoje. Parece que ele escreveu vendo os nossos dias, e de fato assim foi. Escreveu vendo esses dias, onde muitos falsificam a palavra de Deus, onde muitos pregam um evangelho não na sua essência, onde muitos estão anunciando a palavra e distorcendo a sua essência. E aqui Paulo está exortando a igreja a ficar atenta e não se enveredar por este caminho, porque a palavra de Deus, nós temos a garantia de que aquilo que ela diz ser, ela é, porque ela é infalível, ela é imutável, ela é real. Quem pode adorar ao Senhor por isso? E no verso 3, ele menciona, aqui no versículo 3, ele está dizendo, a tradução dessa minha Bíblia é um pouco diferente, mas ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Aí aqui a gente vai descobrir, igreja, que a revelação do evangelho não é para todos. Mas você é um bem-aventurado, porque você está aqui. E você está aqui porque esta revelação foi dada a você. Mas nós percebemos aqui no versículo 4, a razão da qual
a revelação do Evangelho não é para todos. Mas pastor, nós não devemos pregar o Evangelho para todos? Sim, devemos. Sim, temos esse compromisso. Mas a revelação, o convencimento, é o Espírito Santo que o faz. E aí a gente vai compreender que há um outro Deus, chamado Deus deste século. E essas pessoas, elas servem ao Deus deste século. E uma vez que serve ao Deus desse século, este Deus, é o que está escrito aí, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que muitos zombam, é por isso que muitos não dão importância, é por isso que nós observamos muitos homens inteligentes, observamos muitos que se destacam por sua sabedoria, mas não têm a revelação do Evangelho. A revelação do Evangelho, a luz não resplandeceu a eles. Por quê? Porque eles servem outro Deus. Diga comigo, eles servem outro Deus. É o Deus desse século. E o que o Deus desse século faz? Cega o entendimento, impede eles de ver, e aí escarnece da nossa fé, zomba da Bíblia Sagrada, enveredas por caminhos tortuosos, zombam de Deus, e por aí se vai. E nós observamos então aqui, que Paulo nunca deixou de pregar o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho em diversas culturas, igreja. Ele se deparou não só com uma cultura que caracterizava um povo, uma nação, mas a cultura religiosa, impregnada naquele povo, naquela nação, que levava a uma cegueira espiritual. E ele pregou, anunciou, nem todos entenderam, nem todos foram alcançados, somente aqueles que o Espírito Santo resplandeceu através da glória de Cristo, abriu os olhos e passou a enxergar. Nisso você pode adorar a Deus, porque você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, pode louvar a Ele por isso. Verso 6, ele está dizendo, porque Deus, o próprio Deus diz, das trevas brilhará a luz. O próprio Deus é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos a revelação. Não há o que Deus nos oculte, no que diz respeito ao Evangelho, ao conhecimento dEle, à revelação dEle, está aberta a porta para nós. Você tem acesso livre na presença de Deus. Você não está mais em trevas, antes você estava em trevas, mas brilhou a luz de Cristo para você. Seus olhos passam a enxergar. Irmãos, não tem coisa pior quando a pessoa vive numa cegueira, não consegue enxergar, e o Eterno trabalha de uma maneira extraordinária e dá revelação, tira as cataratas que está nos olhos,
e a pessoa passa a enxergar tudo. Amém? E aí, ele olha para nós, Paulo olhando para si mesmo e ao mesmo tempo para todos nós, ele está dizendo aqui no verso 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória para sempre ao nome do Senhor. O vaso continua sendo de barro. Há muitos tipos de vaso. E Paulo, ele fala também sobre isso, que há vasos para honra, vasos para desonras, vasos de ouro, de prata. Mas entre todos esses vasos, o melhor vaso que se tem, o mais precioso para Deus, é o vaso de barro. O vaso de barro é frágil, pode se quebrar, se cair, mas nesse vaso de barro há um tesouro extraordinário. Você é um vaso. Você é um vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Mas aqui dentro está um tesouro que vem lá de cima. Não é um tesouro terrenal. É um tesouro da glória de Deus. E esse tesouro que está dentro de nós mostra a contrapartida daquilo que somos: frágeis, fracos, débeis, limitados, mas tudo isso é para entendermos que é a glória de Deus que tem que se destacar em nós. Não pode haver vanglória em nós, não pode haver orgulho em nós. Não, é para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É por isso que muitas das vezes doente nós pregamos. Quantas das vezes pessoas doentes ministram cura e pessoas são curadas e ela continua doente. Mas por que isso, pastor? Isso não é contraditório isso, não é. É que o vaso é de barro, mas o que está lá dentro é a excelência da glória de Deus, é um tesouro, e isso produz. O que sai de dentro do vaso de barro, diga comigo, o que sai de dentro do vaso de barro é um tesouro. Deixa eu te contar uma coisa aqui, sobre isso aqui. Não existe um povo na terra que foi mais perseguido do que os judeus. Não existe um povo que passou por tantas guerras. Até hoje é isso. Israel está em guerra, todos vocês sabem. Não existe um povo mais odiado do que os judeus. Então, nesses períodos de guerra, de perseguição, de cativeiro, os judeus pegavam todos os seus tesouros e guardavam em vasos de barro. E eles pegavam esses vasos de barro e enterravam. Por isso que Paulo usa essa expressão, porque ele era sabedor do que ele estava falando, embora tendo dupla cidadania, mas ele era um judeu. E ele sabia que em função das guerras, das pelejas, das batalhas, o único vaso que poderia guardar tesouros e serem enterrados, ou se fosse olhados, eram menosprezados. É um vaso de barro, não vale nada, não tem valor. Mas lá dentro estava o tesouro,
E os judeus guardavam todos os seus tesouros, seja enterrados em vaso de barro, seja em vaso de barro, porque quando a guerra passava, ele ia lá e sabia: o meu tesouro está guardado, o meu tesouro não foi levado, o meu tesouro não foi saqueado, o meu tesouro está aqui nas minhas mãos, porque eu guardei em um lugar que ninguém imaginava estar. É isso que Deus está dizendo para nós. Você pode não ter aparência, você pode ser limitado, você pode ser fraco, você pode ser aí aos olhos de muitos ignorados, você pode olhar para você mesmo e achar que não tem valor, mas aí dentro tem um tesouro eterno, aí dentro tem um tesouro grande, que vem do céu, e nisso é manifesto a minha glória, o meu nome é glorificado nesse tesouro. Aleluia. Quantas vezes eu preguei sem querer pregar, porque eu não estava bem. Quantas vezes eu fui para igrejas ministrar, sem condições de ministrar. Muitas e muitas vezes, mas o vaso é de barro. Quantas vezes você veio para a igreja contra a sua própria vontade? Você queria ficar. Eu não vou para a igreja, eu não estou bem, as coisas não estão bem, eu não tenho motivo para ir, mas você veio. Aleluia. Ou até mesmo para falar de Jesus para alguém, você pode ter se questionado: eu não tenho motivo de falar vamos dar um exemplo aqui, de prosperidade, se eu não estou vivendo prosperidade. Eu não tenho motivo para falar sobre alegria, se eu não estou vivendo alegre. Eu não tenho motivo para falar de saúde, porque eu não estou tendo saúde. Eu não tenho motivo para falar de paz, porque eu não estou vivendo um tempo de paz. Mas o Eterno está dizendo para você nessa noite: escute só, você tem um tesouro aí dentro, esse tesouro vem do céu. Então compartilhe, não o que está no seu exterior, não naquilo que é o teu corpo físico, não naquilo que é a sua debilidade na alma, nos seus sentimentos, mas aquilo que está dentro de você como um tesouro. Fale, transmita. E mesmo sem paz, você vai falar de paz, e as pessoas vão alcançar paz. E mesmo triste, você vai falar de alegria, e as pessoas vão se alegrar. E mesmo em dificuldades e problemas insolúveis, você vai dizer: Deus é o Deus do impossível, e Deus vai realizar o impossível. Aleluia. E quanto a mim, pastor, à medida que você compartilha o tesouro que está dentro de você, o dono do tesouro que colocou dentro de você vai fazer com que a glória dele resplandeça para fora. Olha isso aqui, o verso 8. Lê para mim, igreja. Lê de novo. Preste atenção. Não é só em algumas coisas que nós somos atribulados. Não é só em pequenas coisas que somos atribulados. É em tudo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A angústia vem, mas o tesouro que está dentro de você impossibilita ela de continuar. Perplexos. Quantas coisas deixam a gente perplexo? Atitudes de pessoas, comportamentos de pessoas, situações que surgem, que Deus permite. Você fica perplexo.
você quer desanimar, você quer parar. Mas olha o que a palavra está dizendo: mas não desanimados. Por quê, pastor? Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, por causa daquilo que está dentro de você. Tem algo precioso que vale muito que está dentro de você. Há uma excelência do poder de Deus dentro de você. E aí continua, verso 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, sim, ficamos abatidos. Mas qual é o final do versículo? Qual é o final do versículo? Você pode se abater, mas não vão destruir você. Já viu aqueles carros que sofrem uma batida, mas a batida que deu nele não impede ele de andar, ele continua andando. E às vezes a pessoa, por não ter o recurso na hora, no momento de arrumar, continua andando com o carro batido. E por onde passa, todo mundo olha e diz: bateram nesse carro, ou o dono bateu o carro. Mas ele não está destruído, ele continua andando. Continua andando. Tanto como se estivesse normal, sem nenhuma imperfeição ou defeito, continua andando. Então, mesmo que as situações venham para te abater, não vai te destruir. Mesmo que queiram te destruir, não vão conseguir. Será que você pode levantar a mão e adorar a Ele por isso? Você pode melhorar isso, glória a Deus. Sabe, tinha um médico que ele possuía um paciente, e o paciente foi, a primeira vez, ele atendeu, e todo médico, pelo menos alguns que eu já ouvi, no primeiro contato, que a pessoa vai falar o que ela está sentindo, ela não fala só o que ela está sentindo, a dor que ela está sentindo. A grande maioria dos pacientes, e todo médico parece que é psicólogo também, ou psiquiatra, as pessoas, elas começam a contar os seus problemas. Ah, doutor, eu estou com a dor aqui assim, mas também lá em casa, doutor, está acontecendo isso e isso. Ai, doutor, estou passando tanta situação, eu estou com um problema aqui no meu coração, mas estou com tanta angústia, sabe? E começa a falar o que está acontecendo. E aí o médico, ele ouve, porque ele percebe que às vezes não é nada no corpo físico que esteja com alguma enfermidade, é emocional. E ele acaba ouvindo. E esse médico ouviu esse paciente falando: olha, estou com minha dor nas pernas, nos braços, nas costas, mas também eu ando sozinho, o meu trabalho exige tanto, sou exigido pelas pessoas, as pessoas sempre exigem de mim, eu sempre tenho que estar de um jeito para as pessoas. E aí ele prescreveu alguns remédios. Passou algum tempo, aquele paciente voltou. E aqui que eu quero que você entenda o aspecto nessa ilustração sobre abatidos, mas não destruídos. E aí ele voltou novamente, contou seus problemas. E aí o médico novamente: você tomou os remédios? Não, tomei tudo.
Mas olha, vou fazer o seguinte, vou aumentar a dose, tomo mais um período de tempo. Foi embora. E aí, chegou no final de semana, o médico decidiu distrair a cabeça, pegou sua família e foi no circo. E aí deu muita risada, saiu de lá rindo demais. Na semana seguinte veio o mesmo paciente. Ele olhou para ele, nossa, mas você de novo? Você não melhorou? Faz o seguinte, olha, vou te dar uma excelente receita. Vou te dar uma receita diferente. Tem um circo aqui, e eu fui lá esse fim de semana. Vai ter um palhaço lá, é engraçado demais. Quando ele falou palhaço lá, é engraçado demais, o doutor já começou a rir, lembrando das palhaçadas. Nossa, mas ele é engraçado demais, ele me fez rir como nunca. Ele me fez rir demais. Por que você não vai lá? Vai lá. Essa receita vai rir um pouco, vai te ajudar. Aí o paciente olhou para ele, doutor, deixa eu te falar uma coisa, esse palhaço sou eu. Aí o médico ficou sem jeito, olhando para ele assim, perplexo. Então, doutor, sou eu esse palhaço. E eu quero dizer para o senhor que todo tempo eu sou cobrado de fazer as pessoas rirem, mas ninguém sabe o que está aqui dentro. Está conseguindo entender? Você pode estar batido, mas você nunca vai ser destruído. Porque embora sendo abatido, a missão do palhaço é fazer rir. Ele nunca deixou as pessoas ficarem sem rir no seu espetáculo. E é apenas um espetáculo, é apenas algo temporário, é apenas uma alegria passageira. Mas você é portador de uma alegria eterna. E a mensagem que está dentro de você possibilita isso. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor? Por isso que Paulo diz no verso 16, por isso, o que está escrito? Por isso, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aí ó, o vaso de barro, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Fique de pé no teu lugar adorando a Jesus. Fique de pé no teu lugar glorificando ao Senhor. Por isso não desfaleçamos, ainda que o vaso de barro exterior quer se corromper. O que está aí dentro de você, mesmo que você não queira, não depende de você. Isso não depende de você, porque o que está aí dentro foi Deus que colocou. E o que está aí dentro de você é o Espírito Santo. E Ele age, trabalha para que produza no seu interior um renovo. E o renovo não é um dia sim, um dia não. De dia em dia. De dia em dia. Mas o que dizer dessa tribulação que você possa estar atravessando? O que dizer dela? Verso 17. Olha aqui, sobre essa tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso
sobre o seu físico, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Não, produz um peso de glória. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Por que que ele chama de leve quando a gente sabe que não é leve aos nossos olhos, do nosso prisma? Porque ele chama de momentânea. Põe o verso 17 aí. E o peso, ele está se referindo a outra coisa, não é o peso da tribulação. Não é a de eterna tribulação. É leve, momentânea, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ou seja, o que você está passando, aos olhos de Deus é leve e momentâneo, e o peso está na tua recompensa. O peso está no tesouro que você vai receber. É eterno. É uma glória excelente. É algo que ninguém pode tirar de você. É uma glória extraordinária. Então, em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos move, e Ele está nos dizendo: olhe para essa tribulação aí que você está sendo atribulado. Olhe para essa luta, e você está julgando que ela é pesada, que ela é interminável, que ela não tem fim, que ela é muito grande, que impede, ela é tão grande que impede você ver a grandeza de Deus. Ele está dizendo para você aí: mude a ótica, mude a visão e diga: essa tribulação é leve. E ela é momentânea, ó. Momentânea quer dizer, passa. Passa, termina, acaba. E o que vem, e o que permanece, é o peso eterno da glória. É cada vez mais abundante a manifestação do eterno para a tua vida. Quem pode louvar a Jesus por esta palavra? Quem pode orar debaixo desta palavra? Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode desfrutar da presença dele aí. Está renovando, Pelo que vem, está te fortalecendo, o que está te forjando. move é o que nós cremos. Nação santa, E lembre-se que a fragilidade do vaso de barro não se quebra porque continua na mão do oleiro. estamos de Então, não rejeite cantar quando você não tem motivo para cantar. pé. Não rejeite pregar quando você não tem motivo aparente para pregar. Não deixe de fazer nada para Deus com relação ao seu chamado. Porque à medida que você der o que você não tem aparentemente, Deus dará prova de que é na tua vida, cumprindo todas as palavras da tua boca. Pode parar. E vai voltar para você
toda retribuição e recompensa. Não caminhamos Porque a glória dele vai ser manifesta. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. A fidelidade de Deus vai se manifestar a você. O Senhor é Deus e continua sendo fiel. perseguição, não parou a igreja, o Coliseu. Eu não estive aqui esse fim de semana. Eu fui pregar numa cidade aqui no estado mesmo, chamada Delfinópolis. Nunca tive nessa cidade. Fica depois de São Sebastião do Paraíso, naquela região de Cássia. E para chegar nessa cidade, é uma cidade meio que ilhada. Tem que pegar a balsa e atravessar 1.800 metros andando no mar. E eu não sabia, não conhecia o pastor, aparentemente não conhecia. Ele disse que me conhecia, mas eu não tinha nenhuma lembrança. E fiquei hospedado na casa dele. E aí ele falou para mim assim: pastor, sabe por que eu trouxe o senhor aqui? Porque no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava para sair do ministério, entregar a igreja, eu não queria mais, eu estava sendo muito perseguido. O senhor veio pregar na nossa sede em Passos, em 2012, na nossa reunião geral de obreiros. E eu estava lá atrás, porque eu não queria que Deus falasse comigo aquele dia. Normalmente, quando as pessoas querem que Deus fala com ela, faz questão que Deus fala com ela, elas procuram sentar nos primeiros bancos. Mas eu estava lá atrás, porque eu não queria. E o Senhor, em determinado momento, já no final da mensagem, eu lembro que o Senhor entortou a cabeça assim, olha, e olhou lá atrás, e o Senhor falou: esse obreiro aí fica em pé. E eu lembro que eu olhei para trás, e aí o Senhor falou: esse obreiro que olhou para trás, fica em pé. Aí eu vi que era eu, e o Senhor falou: vem aqui na frente. E eu fui, e Deus usou a sua vida tremendamente. Através da sua boca Deus falou comigo que iria me trazer a uma terra, que Ele iria colocar, me plantar em uma terra, e que nessa terra Ele iria me honrar, e todos que humilharam iriam ver a honra de Deus na minha vida. E hoje, pastor, essa igreja que o senhor vai pregar, faz 12 anos que Deus te usou. Eu estou aqui nessa cidade para a glória de Deus. A maior igreja dessa cidade é a igreja que eu pastoreio. Eu ganhei essas almas para Jesus. Eu cheguei aqui com 8 pessoas e a igreja está cheia. Deus me fez ir num lugar para ver a fidelidade dele na vida de um homem de Deus, em que Deus cumpriu uma promessa. Quando ele estava desfalecendo e não queria continuar mais, mas o que estava dentro dele, o tesouro, se encarregou de se manifestar e disse: você vai continuar pregando a minha palavra, você vai continuar pastoreando a minha igreja, você vai continuar cuidando de pessoas. Então nessa noite, se aproprie dessas palavras, que Deus não vai deixar você desistir.
mais que você diga, Senhor, eu não quero continuar mais, Ele olha para você e Ele te replica dizendo, mas eu quero que você continue. Por mais que você diga, eu vou parar, eu vou desistir, Ele continua olhando para você e dizendo, mas eu não desisto de você. Quem te alistou foi Ele. E se Ele te alistou, Ele está dizendo, aquele que põe a mão